Bênção estar com vocês. Estou muito feliz. Achei que hoje nós teríamos bem menos pessoas em função do Dia dos Namorados. Pode baixar um pouquinho, irmão, está muito alto. Em função do Dia dos Namorados, muitos viajaram, né? Graças a Deus, nossos irmãos estão românticos e com dinheiro no bolso, né? Que coisa boa. Muitos gostariam. Errado não está, né? Como diz minha filha. Errado não está. Você informa o seu pastor quando você não vem ao culto? Não, né? Que diabo de filha é tu, macho? Cabra vai embora, não vem dormir em casa e nem dá satisfação. Que coisa feia. Hoje nós vamos falar sobre exatamente a maturidade cristã, maturidade de crente. Maturidade significa ser adulto. Amém? Ser adulto, deixar de ser criança. Todos nós nascemos criança, mas a proposta não é que a gente permaneça criança, é que a gente cresça para a maturidade. Amém? Então, a gente vai ver essa insistência nas Escrituras muito. Então, hoje é culto de Santa Ceia e eu quero conversar como pastor, quero conversar com o meu rebanho. Amém? Quero conversar com o meu rebanho. Então, Mateus, capítulo 11. Deixa eu dizer para vocês, Jesus tinha, deixa eu ver aqui, pelo menos 4 grupos de pessoas que seguiam ele. Jesus tinha a multidão. Depois da multidão, ele tinha os 70 discípulos. Depois ele tinha 12 discípulos. Depois ele tinha 3 discípulos. E ele tinha 1 discípulo. Preste atenção nisso aqui. Imagina Jesus, né? Filho de Deus encarnado. Filho de Deus encarnado. Isso é muito sério, muito importante. Jesus não era qualquer um, ele era Deus. Aliás, ele é Deus. A Bíblia o descreve como sendo o alfa e o ômega, princípio e fim. Aquele em quem todas as coisas existem e por meio de quem existem. E sem ele nada do que teria sido feito. Ele é a origem e a causa primeira. A ciência tem um problema. O pensamento humano tem um problema seríssimo que ele não consegue resolver. Uma dessas coisas é exatamente essa. O que é a origem? O que é a causa? Como surgiram todas as coisas? Se você começar a pensar sobre isso, você vai chegar numa angústia, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Porque até para as coisas fazerem sentido, a gente precisa de Deus. Sem Deus as coisas não fazem sentido. Então, como que tudo surgiu? O pessoal diz, surgiu o Big Bang. Houve uma grande explosão, e da explosão houve uma massa cósmica, sei lá o quê, e dessa massa cósmica aconteceu não sei das quantas. E foi, até que chegou essa complexidade que nós temos. Ok? Começou de uma explosão, foi. Quem foi que apertou o botão? Porque para ter a explosão, tinha que ter algo antes da explosão. O nada não explode. Percebe? Então Jesus é a causa primeira. Nada há antes dele. Tudo existe depois dele. Amém? Tudo existe depois de Jesus. Então olha que coisa belíssima. Olha que coisa belíssima. Então imagina que Jesus, ele Deus, se fez homem. E ao redor de Jesus, assim como existe o Sol e o sistema planetário, ao redor de Jesus existia esses grupos de pessoas, como se fossem planetas. Então você tinha, o primeiro grupo era a multidão, um monte de gente, 5.000 pessoas.
Estava bem distante de Jesus. Estavam ao redor de Jesus só para ser curado por ele. Só para ter pão multiplicado. Naquela multidão existia todo tipo de gente. Existiam pessoas críticas, que estavam lá só para ver onde que ele está errando. Naquela multidão existiam pessoas que estavam planejando o assassinato de Jesus. Existiam espiões na multidão. Inclusive nós temos aqui 2 obreiros, né? Um do lado, um do outro, para proteger o pastor. São os nossos guarda-costas. Temos 2 lá na frente. Você acha que você é à toa? Não, está lá, ó, lá na frente. São bonitinhos, mas não brinca não, porque todos são treinados. Nós já temos a irmã Edni, 2 anos de Muay Thai. Não se iluda não, meu irmão. Não se iluda não, que o negócio é forte. Então, se você brincar, conversou muito, nós somos Deus é amor, sei que, mas pisou na bola, tapa na doer. Então o negócio pega pesado. Então escute só. Uma multidão, naquela multidão tinha todo tipo de gente. Existia gente lá só para falar mal dos outros. Estava na multidão. Falar mal dos outros. Para fazer o bem, para cooperar, para somar, para pegar junto, para... Não conta com a gente. Nós somos a multidão. Mas dentro da multidão, tinha um grupo que era o grupo dos 70. E esse grupo dos 70 era tipo, Jesus, precisar de nós, conta aqui, estamos juntos, é nós. Mas esses 70, eles eram muito frouxos. Eles eram muito comprometidos com os seus próprios negócios, com as suas próprias empresas. É tipo assim, se sobrar, se der, pode contar comigo. O que sobrar, o que se for possível, pode contar comigo. É solicitado, mas quando é solicitado, espera aí que eu vou ver minha agenda. Eu não tenho tempo. Essa semana eu estava falando com o Vitor, meu sobrinho, distribuidor de água, agora é empresário. Vitinho, cadê o culto, macho? Pastor, não tenho tempo não. Não tem tempo não, pastor. Você precisa ter ideia, de manhãzinha cedo já começam os pedidos. Eu digo, que é isso, cara? A Bíblia fala, seja fiel no pouco. Porque o pouco vai ser modelo para o muito. Tu está começando teu negócio. E Deus já está fora, já não tem tempo para Ele. Já não tem tempo para as coisas de Deus. Como é que isso funciona, irmão? Pelo amor de Deus. Uma casa não se sustenta sem coluna. Você precisa de Deus, é o centro, pelo amor de Deus. Tudo começa nele. Estava conversando com a querida irmã no início. Ela esteve um tempo afastada da igreja. E ela disse, pastor, eu reconheço que aqui é o meu lugar. Eu vou, mas eu sei, eu saio fora, mas eu sei que aqui é meu lugar. Eu digo, eu sei, minha filha. Eu sei que aqui é o seu lugar, eu concordo com você. E as suas amigas que saíram, elas saíram para bem ou para mal? Saíram para pior, pastor. A vida delas melhorou ou piorou? Piorou, pastor. Piorou. Amém? Então Jesus tinha essas multidões. A multidão estava lá e havia os 70. E os 70 eram aqueles que estavam junto de Jesus, mas eu não quero muito grude. Não quero muito estar envolvido. É aquela tipo, você faz uma massa para fazer uma alvenaria, uma construção, e tem umas pedras no meio. E aquelas pedras, elas não ficam homogêneas. Elas não ficam homogêneas. Elas não se misturam com a massa. O pedreiro pega a areia, o pedreiro pega o cimento, às vezes areia grossa, arisco e cimento, e coloca água. E começa a misturar aquilo ali. Até que vira uma massa homogênea. Com aquela massa homogênea, ele vai construir um grande edifício. Mas existem umas pedras
que vem dentro da areia, e essas pedras, elas insistem em não fazer parte daquela homogeneidade. O que é que vai acontecer? Ela vai ser excluída. Ela vai ser excluída. Porque ela insiste em ser pedra. Ela insiste em não se tornar miúdo. Em não se tornar pequeno. E Jesus fala, irmão, se a gente não ficar como criança, a gente não entra no reino do céu. Ou seja, eu insisto, eu quero continuar sendo pedra, eu não quero ser mudado. Mas quando o pedreiro pega aquela areia que vem cheio de pedras, torrões, madeira, restos do rio, e ele começa a peneirar, sobra só areia que vai ser usada na alvenaria. Quando você faz a massa, você não consegue mais distinguir quem é areia, quem é cimento, e quem é arisco e quem é água. Virou uma coisa só. Então os 70 eram daqueles grupos que não queria ser uma coisa só. Eu quero estar perto, mas eu não quero muito envolvimento. 70. É o se der tempo, eu sou de Deus. Se não der tempo, não estou nem aí. É aquele tipo que é assim, o menino nasce. O que é que meu filho vai ser? Meu filho vai ser advogado quando crescer. Vou trabalhar para ele ser advogado. Ou então o outro diz, não, meu filho vai ser empresário. Vou preparar meu filho para ser empresário. Onde é que seu filho vai estudar? Vai estudar no Farias Brito. Qual é o time que seu filho vai torcer? Ah, meu filho vai torcer o Ceará, pode ter certeza, ele é do Ceará. É isso? Tem alguns dizendo que é verdade isso. Meu filho vai torcer para o Ceará, mas tem outro que diz que vai ser do Fortaleza. E aí, os pais resolvem a vida do filho. Chega uma namorada lá, uma menina que quer namorar com um garoto. A mamãe olha e diz assim, dá certo não. Dá certo não. Essa daí não dá certo não. Estratégia, minha filha, se você quiser conquistar o garoto, primeiro conquista a mãe. Conquista a mãe, abestado. Tu tem que chegar sabendo como é que chega. O cara quer chegar cheio de gostosão, conquista a mãe, que tu tá tudo de bom. Aí as coisas funcionam direitinho. Ok? Então, estou me perdendo aqui às vezes no raciocínio, mas eu vou pegar o fio da meia de vez em quando. Espera aí. Ok? Onde é que eu estava? O quê? Essa parte eu sei, da mãe, né, Pedrinho? Estava falando da mãe, mas eu estava construindo aqui um raciocínio. Pronto. Meu filho, ó, Levi. Perfeito, era isso aí. Os pais constroem cada fase da vida do filho. Com quem ele vai namorar. Se o garoto chegar para namorar com a menina, esse é que tem que ser peneirado mesmo. Porque qualquer menino não vai pegar a minha menina. O cara tem que passar por um teste de qualidade. Pelo menos um pai de verdade faz isso. Estou falando um pai de verdade. Um pai que se importa com a sua filha. Faz assim. Agora, se a sua filha não tem valor, qualquer um pode pegar e levar. Cada um os seus cada quais. Eu penso assim. Ok? Então, os pais escolhem cada fase da vida do menino e da menina. Agora, quando se pergunta sobre a fé, eles dizem, não, quando ele crescer, ele escolhe. Como é? Quando ele crescer, ele que sabe. Deus é o centro, a origem, a causa de tudo. E eu boto no último lugar, e eu deixo a critério de um menino que é, como diz o irmão Raimundo, como é que ele usa o termo? Eu gosto do termo que ele usa. Esse menino não é nécio, é idiota. Pronto. Esse menino é um idiota. Ele tem um netinho lá de uns 10 anos mais ou menos. Esse menino é idiota. Porque, claro, criança tem conversa de criança. Menino fala besteira. Natural. Fala besteira. Adulto fala besteira. Imagina criança. Você vai deixar para um menino idiota
escolher a coisa mais importante da vida dele. Aquilo que vai ser coluna e baluarte da sua estrutura, que é a fé no Deus verdadeiro. Você diz, não, quando você crescer, você escolhe. Se quiser ser macumbeiro, você vai ser. Se você quiser ser Hare Krishna, você vai ser Hare Krishna. Se você quiser ser budista, você vai ser budista. Se você quiser ser espiritualista, você vai ser espiritualista. Se você quiser, o que você quiser, você escolhe, meu filho. Não, mas o Farias Brito não abre mão. Você vai ter que estudar. A faculdade você vai ter que fazer. Namorar com fulano você não pode, não. Chegar a tal hora em casa não pode, não. Mas a fé, você escolhe se você quiser. Por quê? Inconscientemente, nós dissemos que isso não é importante. E nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida, vamos fazer assim. Então, quando nós formos namorar para construir a nossa família, nós vamos dizer, Deus não importa. Eu vou namorar com a menina, eu vou namorar de qualquer jeito com ela, porque na verdade não importa. Deus não importa. Porque se Deus importar, Ele vai ser a coluna da minha vida. Ele vai ser o prumo da minha vida. Qualquer coisa que não está alinhada com Ele está fora. Todo bom pedreiro trabalha com prumo, para a parede ficar o quê? Alinhada. Ele não só trabalha com prumo, ele trabalha com esquadrilha, para que a casa fique quadradinha. Quando você senta a cerâmica fica quadrada, não fica enviesada, ela fica quadrada porque a casa está reta. Tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Vertical, horizontal. Porque ele está usando uma referência. Se você não tiver referência, tudo vira relativo. 1 quilo é 1000 gramas. Isso é um valor absoluto. Porque senão você vai chegar no pedreiro, lá na bodega, na fruta, e diz, me dê aí 1 quilo de laranja. Aí vem 2 laranjas. O cara diz, isso aqui não é 1 quilo, não. É. Aí você, não. Aí você bota 10 laranjas e diz, isso aqui é que é 1 quilo. Diz, não. 1 quilo é 2 laranjas. Quem é que vai dizer quem está certo e quem está errado? O prumo, um valor. Então, se Deus não for a coluna principal da minha vida, eu vou dizer o que é que está certo, eu vou dizer o que está errado. Só que o que é certo e errado para mim, não é certo e errado para o outro. E aí como é que a gente vai se entender? Nós precisamos de Deus, amados. Entenda, Deus é a causa e a origem de todas as coisas. Sem Ele, as coisas não existem. Amém? Estamos juntos aqui? Então, Jesus tinha a multidão, e Jesus tinha os 70. Qual era a outra turma que ele tinha? Os 12. Dos 70, veja bem, na multidão tinha 70, e dos 70 tinha 12. Quem eram esses 12? Pedro, Tiago e João, que a gente conhece. E esses 12 era quem? Era quem comprava o pão para Jesus. Era quem estava disposto a morrer por Jesus. Estavam dispostos a morrer. Vocês lembram que no dia que chegaram para prender Jesus, Pedro cortou a orelha de um cabra, não foi? Pedro puxou a peixeira, irmão. Era discípulo, ó. Puxou a peixeira. Por isso que eu estou dizendo, nossos discípulos aqui, nossos líderes, nossos diáconos aqui são preparados. Porque na hora da peixeira, Pedro puxa a peixeira. E dizem que Pedro cortou a orelha porque o cara se abaixou, porque na verdade a ideia não era cortar a orelha, era degolar, era, você vai prender Jesus, agoivada assim, pá. Aí o cara se abaixou assim, levou a orelha. Quem eram os 12? Os 12 eram aqueles que, se mexer com Jesus, está mexendo comigo. Nós somos uma coisa só. Mexer com Jesus, mexeu comigo. Então aqueles 12 formavam uma massa homogênea. Qualquer um ali, era pau para toda briga, era para o que viesse, eles estavam juntos. Se era para correr, a gente corre junto. Nós somos parceiros até na corrida. Aqueles eram mais próximos de Jesus. Mas dos 12, tinham 3 que ficaram mais próximos de Jesus ainda. Era Pedro, Tiago e João. Nem
Não era em todo lugar que Jesus entrava com os 12, mas em todo lugar você via Jesus entrando com Pedro, Tiago e João. Os 12 ficavam lá fora, os 70 ficavam lá fora, a multidão ficava lá fora, e Jesus dizia: Pedro, Tiago, vem comigo. E eles entravam. Pedro, Tiago e João. Estes dos 12 que já eram próximos, eram mais próximos ainda. O que significa dizer, amados, que existem portas que Jesus abre para você entrar, em função de que local da multidão você está. Existem lugares que Jesus entra com você. Portas são abertas, acessos são abertos, por causa do nível de intimidade que você decidiu viver. E essas questões não têm a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com você. Ou você é da multidão, ou você é dos 70, ou você é dos 12, ou você é dos 3. Esses estão cada vez mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Eles participaram dos momentos mais importantes e fortes de Jesus. Monte da Transfiguração, quando Jesus mudou o seu aspecto humano e a glória de Deus veio sobre eles, e apareceu Moisés e Elias. Esses indivíduos estavam lá com Jesus. Na crucificação, eles estavam lá. E aí sobrou o último, que era João. A multidão, os 70, os 12, os 3 e 1, o João. E a Bíblia fala que João foi o único que colocou o ombro sobre a cabeça, sobre o ombro de Jesus. Falando de talvez o nível mais hard work de intimidade. Era João. E com relação a João, aconteceu uma coisa curiosa. Os outros discípulos morreram como Marte. João não morreu. João morreu de velho. E muito velho. Tentaram matar o cabra de todo jeito. Tiago foi logo morto à espada, logo no início da história da igreja. Parece que foi, depois de Estevão, o seguinte foi Tiago. Mataram ele. Todos os discípulos, Pedro foi crucificaram ele. Na morte de Pedro diz que ele dizia: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me coloco de cabeça para baixo. Pedro era radical, irmão, não brinca não, cara. Bote de cabeça para baixo, eu não quero de cabeça para cima. Porque o meu Senhor morreu assim, eu vou morrer ao contrário. Porque eu não sou digno de morrer como ele. Pedro, cabra macho, muito macho. E João, diz que jogaram o João, o discípulo amado, aquele que pôs o cabeça sobre o ombro de Jesus, esse, dizem que jogaram numa caldeira de óleo, alguma coisa assim, não mataram. Por último, resolveram colocar ele na ilha de Patmos. Uma ilha de feras, uma ilha perigosa, uma ilha talvez de serpentes. Lugar inóspito. E lá jogaram João. João também não morreu. Aliás, na ilha de Patmos foi que próprio Jesus veio e revelou o livro do Apocalipse. Todas as revelações, a última revelação para a igreja foi dada com esse discípulo que colocou a cabeça sobre o seu ombro. Esse não morreu, foi colocado na ilha de Patmos e ficou bem velhinho. E o Senhor deu para ele a revelação, a última revelação da Bíblia, que foi o livro do Apocalipse, contando a história das últimas coisas, dos últimos acontecimentos da história humana. Estamos juntos? Então a pergunta que eu estou fazendo para os meus irmãos é: em que parte dessa multidão você está? Em que parte dessas pessoas nós estamos? Nós somos da multidão, nós somos dos 70, nós somos dos 12, nós somos dos 3 ou nós somos do 1? Eu recomendo que a gente fique do 3 para 1. A gente fique nesse nível aí. Amém? Então, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11.
versículo 12. Deixa eu ler o versículo 11, então. Posso ler? Diz assim: em verdade vos digo, só um instantinho. Está servindo alguma coisa para você, nossa conversa aqui? Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João o Batista. Digam comigo, dentre os nascidos de mulher, não nasceu nenhum maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por favor, repita isso aqui comigo. Mas, espera aí. Aquele que é, vamos lá? Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Pare aqui. Dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Aí você pergunta assim, mas o que é esse reino dos céus? O menor no reino dos céus? É quando a gente for para o céu? Não, o reino dos céus é hoje. O reino dos céus aqui está falando de alguém que nasceu de novo, de alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência de regeneração, uma experiência de nascer de novo, de surgir de novo. Você compreende o que eu estou falando? Eu não sei se você sabe, ou se você já viu, uma pessoa nascida de novo. Olha só que pergunta estúpida a minha. Porque, em tese, todos os que estão na igreja deveriam ser nascidos de novo. Mas nem todos são. Quando alguém é nascido de novo, todos sabem. Aquilo é visível, aquilo é perceptível. A sua mãe pergunta, o que houve com você? Os seus colegas dizem, tem alguma coisa errada com você. Os maridos dizem, o que houve contigo? Virou barriga branca? Por quê? Porque o novo nascimento gerou naquele adolescente um outro tipo de gente. É porque sofreu uma lavagem cerebral na igreja? Não. É porque convicções do céu começou a brotar dentro dele. E a sua vida mudou. Como um véu posto na mente foi removido, e agora ele vê com clareza. Os erros que antes cometiam, hoje ele não comete mais, porque o Senhor lançou luz sobre o seu caminho. E ele percebe onde tem lamaçal, ele percebe onde tem serpentes, ele percebe onde tem perigo, ele percebe onde o terreno é pedregoso. E ele sabe colocar os pés onde deve, andar com quem deve, falar com quem deve, pensar como deve. Houve uma limpeza na mente. Deus abriu os olhos e ele viu com clareza. O novo nascimento, todos veem. Agora, qual é a característica mais linda que eu acho do novo nascimento? Claro que a transformação é linda, mas principalmente a alegria. A alegria, a paz. Paz. Alegria, paz. Gozo. Porque esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito Santo que gerou o novo nascimento. Porque o fruto do Espírito é amor. Porque o fruto do Espírito é gozo. Porque o fruto do Espírito é paz. Essas três coisas estarão presentes. Então, se antes você se comportava de um jeito, agora você se comporta de outro. Mas por que isso aconteceu? É porque houve uma imposição da igreja? Não.
A igreja prega e ministra o que é certo e o que é errado. Mas isso não muda ninguém. Se não for uma mudança gerada no coração, de dentro para fora, não há como mudar uma pessoa. O máximo que a gente consegue gerar, ensinando certo e errado, é uma pessoa hipócrita. Porque a pessoa hipócrita, o que tem com ela? Ela cuida da sua aparência diante das pessoas. Mas quando ela está consigo própria, ela vira um demônio. Pergunto, isso importa para Deus? Claro que não. Deus te conhece antes e depois, nu e vestido. Dormindo e acordado, sentado e andando, Deus te conhece por detrás e por diante. Então ensinar conjunto de regras não muda ninguém. O máximo nos informa sobre o que é certo e errado. Mas quando o novo nascimento chega, aquele marido truculento se torna um marido mais gentil e simpático com a sua esposa. E a esposa pergunta: o que houve contigo? Os meninos dizem: papai é diferente. O que houve com ele? O que houve é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Deus entrou e acendeu uma lâmpada onde antes estava apagada. Onde antes, amados, isso é milagre. Isso não se gera com uma boa conversa, isso não se gera com a fala de um pastor. O máximo que acontece é que na fala do pastor, o Espírito Santo aproveita para cravar a verdade no seu espírito. Mas se o Espírito Santo não fizer isso, as palavras do pastor entram no ouvido e saem no outro. E no máximo, no mínimo, você sai falando mal dele. Não gostei da conversa dele. Não gostei da conversa dele. Ele devia ser mais bonito, é muito feio, meu Deus do céu. Eu devia ser mais assim, mas ele não é. A gente vai começar a falar sobre bobagem e esquece o que é essencial, o que é realmente importante. Amém? Então veja, o Senhor falou que João Batista não teve ninguém maior que ele, mas o menor no reino dos céus, ou seja, aquele que nasceu de novo, é maior do que João. Agora quero chamar a atenção sua para um detalhe interessante. Abra aí em 1 João capítulo 4, versículo 17. Já estou encerrando. Levi, se quiser me ajudar aqui, dá certo. 1 João, fica lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4, versículo 17. Olha que expressão forte. João capítulo 4, versículo 17. Diz assim: nisto é aperfeiçoado em vós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Vamos repetir esse versículo comigo? Já estão cansados? 1 João capítulo 4, versículo 17, digam comigo: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós neste mundo. De novo, porque assim como ele é, somos nós neste mundo. Escute isso aqui. Assim como ele é, somos nós neste mundo. Ele quem? Jesus. Ok? Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Quero chamar a sua atenção para essa parte. Os nascidos de mulher, nenhum foi maior
do que João Batista. João Batista foi grande, sim ou não? Todos os profetas que vieram antes de João Batista, Jesus estava dizendo, ninguém foi maior que ele. Ele foi o cara. O cara tinha moral diante de Deus, João Batista. Mas olha só o que Jesus fala. Porém, os que são nascidos de novo, o menorzinho é maior do que João. Eu estou falando aqui com vocês sobre maturidade cristã, sobre nós crescermos, sobre nós deixarmos de ser criança. A minha esposa estava falando hoje aqui sobre declarar coisas. Declarar coisas. A vida não está bacana, coisas estão acontecendo na sua vida, na vida da sua família. Você está sofrendo, está angustiado. E o que você faz? Não, eu apenas sofro. Eu apenas choro. Eu apenas me angustio. Eu apenas grito, ok? Isso vai permanecer até consciência chegar de quem você é. Precisamos crescer na fé. Amém? João Batista não houve dos nascidos de mulher maior que ele, mas o menor, nascido de novo, por menor que seja, vai ser maior que João. Quando a gente lê João, 1 João capítulo 4, 17, o apóstolo está dizendo assim: que assim como ele é, como Jesus é, nós somos. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós tenhamos confiança, porque assim como Jesus é, somos nós. O pastor Joseph Prince, ele disse assim, se o apóstolo tivesse dito, como Jesus, nós somos como Jesus foi, já seria extraordinário. Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus em nós, não é? Porque assim como ele é, nós somos. Se o apóstolo tivesse dito assim como ele foi, nós somos, já seria muito bom. Sim ou não? Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós somos neste mundo. Ele não disse como Jesus foi, e Jesus foi extraordinário. Jesus era Deus, mas ele era homem. Ele operou como homem, debaixo da influência do Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Então Jesus foi um homem que operou no Espírito, por meio do Espírito Santo. Quando ele saiu da tentação, em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que ele voltou do deserto cheio do poder de Deus. Lucas diz que nesse contexto, ele ergueu a voz e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu para quebrar cadeias, para quebrar cadeias, para quebrar cadeias. O Espírito do Senhor me ungiu para quebrar cadeias. O Espírito do Senhor me ungiu para abrir a vista dos cegos. O Espírito do Senhor me ungiu para pegar o que está destroçado e levantá-lo. O Espírito do Senhor me ungiu. Foi a palavra de Jesus. Escute. O apóstolo disse que assim como Jesus é, nós somos. Se ele tivesse dito assim como Jesus foi, nós somos, já seria bom demais. Mas ele disse assim como Jesus é hoje. Ave Maria, isso é demais. Assim como Jesus é. E como Jesus é hoje? Ele morreu,
mas ao terceiro dia ressurgiu. A morte não conseguiu detê-lo. Os grilhões da morte, amado Jesus, estavam no mundo do morto. Jesus desceu aos porões do inferno, porque Ele morreu pelos meus pecados. Ele era o justo pelo injusto. O castigo que era endereçado a mim veio sobre Ele. Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. E assim como o pecado tem o poder de nos levar para o profundo do inferno, Jesus, ao morrer na cruz, e o pecado da humanidade vir sobre Ele, o pecado o arrastou para os porões do inferno. Mas isso foi na sexta-feira. Isso foi na sexta-feira. Isso foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Há uma mensagem antiga com esse título. Era sexta-feira, mas o domingo vem aí. Que mensagem extraordinária. Li essa mensagem quando eu era adolescente. Era sexta-feira, mas o domingo vem aí. Era sexta-feira e o inferno estava em festa. O inferno julgava: nós matamos, nós destruímos, nós conquistamos. Aquele que Deus mandou para destruir-nos foi morto. Nós comemoramos, mas isso é só sexta-feira. E na sexta-feira, Jesus, com os nossos pecados, foi levado às profundezas do inferno. Estava na câmara da morte. Mas isso era na sexta. E os homens continuavam com seus estados eternos pálidos. Os homens continuavam com seus estados eternos, com seu julgamento eterno, com a sua expectativa eterna selada. O diabo ria e dizia: são meus. Mas isso era sexta-feira. Chegou o sábado. E do mesmo jeito, eles continuavam crendo que tudo está dando certo. Era sábado. Mas enquanto isso, Jesus estava nos porões da morte. Mas diz 1 Pedro, capítulo 3, que quando Jesus chegou lá, na morte, no mundo dos mortos, Jesus começou a falar. Aleluia! O Senhor da vida começou a falar. Diz 1 Pedro que ele começou a pregar no morte, no inferno. E o que ele pregava? Ele pregava para aqueles que desde o início da história creram nele. Creram que ele viria. Creram que o Deus que disse: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Isso Deus disse para Adão. E esta pregação foi passada de geração em geração. E todos quanto creram nesta mensagem foram salvos antes da manifestação de Jesus. Eles foram mortos e guardados até que, vocês lembram da história de Noé? A maldade a humanidade chegou a um nível de maldade tão elevada que a morte veio em toda a terra. Um dilúvio veio sobre a terra. E a água subiu a montanhas mais altas. Não houve montanha que não fosse coberto por água. Tão grande foi a chuva que Deus fez cair. E toda alma vivente morreu. Mas o juízo de Deus não veio sem antes Deus levantar um pregador da justiça chamado Noé. Pregoeiro da justiça. E Noé começou a proclamar e dizer: eis que Deus enviará dilúvio sobre a terra. Grande é a maldade. Deus busca bondade e não encontra em lugar algum. Todos se contaminaram, todos fugiram, todos se esconderam de Deus. Deus está enviando juízo sobre a terra. Naquela época não chovia.
diz que os homens não conheciam o que era chuva, porque Deus regava a terra a partir de um mormaço que subia da terra. Mas o pregoeiro da justiça começou a dizer: vai vir um dilúvio. Ô doido, não vai ter dilúvio coisa nenhuma. O máximo que a gente tem é uma garoazinha. Os homens pecadores, com coração endurecidos, blasfemavam contra o pregador. Mas enquanto o pregador pregava, ele construía a arca, porque Deus enviaria um dilúvio. Quero que você entenda que no nosso tempo hoje a arca chama Jesus. E os pregoeiros da justiça são pessoas como eu e você, que pregam a justiça de Deus. Ei, a maldade se aumentou, se elevou no coração dos homens. Trevas alcançaram o coração dos homens. E o Noé pregava dizendo: virá juízo. E enquanto pregava, construía a arca. Chegou o dia que Noé concluiu a arca. E os animais de toda a terra começaram a entrar na arca. Vocês conhecem essa história. Os bichos foram mais sensíveis do que os homens. Os bichos ouviram Deus lá na África. Sabe-se lá se não ouviu aqui da floresta amazônica. E eles começaram a se mover na voz daquele que tudo criou. Os bichos começaram a se mover, ouvindo uma voz, ouvindo um comando. Imagina o pavor de Noé, estando cercado de animais peçonhentos, estando cercado de leões, animais ferozes. Mas eles sabiam que aqueles animais que estavam ali entrariam na arca. Aleluia! Entrariam na arca, porque Deus os chamou para isso. Entretanto, ele continuava pregando, e os homens diziam: você está gagá, você está velho, você é estúpido, essa arca é estúpida. Quando ele terminou de bater o último martelo, o último prego, o Senhor disse: entre, leve sua mulher, leve os seus filhos, e leve as esposas dele. Moisés chamou os filhos e as esposas deles e entraram na arca. Se salvaram 7 pessoas. Quando eles entraram, todos os bichos dentro da arca, mais os 7, o Senhor veio por fora e lacrou a porta. Quando Deus lacrou a porta, chuva começou a cair sobre a terra. Chuva começou a cair sobre a terra. E os homens pensaram: é só uma garoa, logo passa. Mas passou-se o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. E eles disseram: rapaz, não parece ser brincadeira. Parece que o que Deus falou vai acontecer. E eles começaram a se preocupar, a se desesperar. E começou cada qual a falar com seu vizinho e dizer: lembra de Noé? Ele avisou estas coisas. E então fizeram uma comitiva e foram bater na porta da arca e dizer: Noé, abre-nos a porta. E Noé disse: não posso, Deus selou por fora. Não está mais em meu poder fazê-lo. E todos aqueles pereceram quando a água do dilúvio subiu. Quando Jesus estava no mundo dos mortos, milênios depois, aqueles que entraram na arca crendo que Jesus viria. Creram, morreram na fé que Adão pregou, dizendo: Deus suscitará um da semente da mulher, esse pisará a cabeça da serpente. Por que João Batista era o maior dentre os homens, maior dentre os profetas? Porque foi João Batista, o único profeta, que estava trabalhando no seu ministério, batizando as pessoas, dizendo: arrependam-se. Um homem esquisito, barbudo, vestido de couro,
mas não era couro pegado na pele. Era couro bruto, que era harmonizado com seu aspecto. Um vaqueiro, cabra do sertão. E lá estava ele pregando, dizendo: arrependam-se e creiam, porque o machado de Deus está posto na raiz da árvore. Deus tem na sua mão a pá, e Ele vai limpar tudo que é palha e ateará fogo. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Enquanto João fazia estas coisas, os homens se compungiam em seus corações e começaram a voltar para as suas casas e dizer: mulher, me perdoe, meu filho, me perdoe. A Bíblia fala que coração de pai começou a se converter a coração de filho, coração de filho começou a se converter a coração de pai, porque havia uma unção despedaçando o jugo sendo operado naquele tempo por esse profeta. Deus estava aplanando os lugares altos, Deus estava derrubando soberba, derrubando orgulho, Deus estava passando o seu trator, aplanando o terreno. Enquanto João estava nesse ministério, apareceu um jovenzinho de 30 anos de idade, na fila batismal. Quando ele enxergou aquele, ele disse: eu não creio. Imagino que as pernas de João Batista começou a tremer, porque a profecia que Deus deu a Adão, dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Naquele dia, Deus matou um cordeiro, vestiu Adão e disse: é desse jeito que você estará na minha presença. O cordeiro será morto e ele vestirá você. É a única forma do pecador se apresentar diante de Deus, é vestido com a roupa do cordeiro. João Batista era o profeta que o Senhor falou: não há maior do que ele, pregando no deserto. E no meio daqueles batismos, daqueles batizandos, estava Jesus, 30 anos de idade, o Cordeiro de Deus. Quando João o viu, olhou para ele e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o profetizado pelos outros profetas. Este é o anunciado desde o Gênesis. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus falou: não há maior do que esse João, porque ele identificou: é esse daqui. É esse daqui. Esse mesmo Jesus que morreu e foi na mansão dos mortos. Quando ele estava lá, o inferno em festa, ele se levantou e começou a pregar. Mas pregou para quem? Ele pregou para os que morreram crendo. Ele pregou para os que morreram desde Adão. Desde Adão, eles morreram crendo. Aí ele fala acerca daqueles que foram rebeldes na época da arca, na época da pregação de Noé. Falou acerca deles, coração endurecido, não quiseram arrependimento. Mas o Senhor estava pregando para aqueles que morreram crendo. E o que ele estava pregando? Ele disse: valeu a pena. Valeu a pena. Eu sou aquele. Eu sou aquele. Há muito tempo atrás eu escutei uma mensagem de um pregador. E ele dizia uma situação muito engraçada. Diz que Abacuque orou dizendo: Deus, aviva a tua obra. E no meio dos séculos a notifica. Abacuque, capítulo 2. Ele orava pedindo que Deus avivasse a sua obra. Abacuque viveu antes de Jesus. E ele orava dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos séculos. Aviva a tua obra. Abacuque morreu e não viu o avivamento. Nada aconteceu. Os homens estavam indiferentes a Deus. A igreja estava indiferente a Deus na época de Abacuque. Mas ele estava orando. Ele era um intercessor perseverante. Morreu e não viu o avivamento chegar. E ele estava no mundo dos mortos. Aí diz que João Batista já estava trabalhando e o Abacuque estava lá. Cada pessoa que chegava novato lá no mundo dos mortos, ele perguntava: e aí, como é que está lá na terra?
tudo na mesma. E aí, como é que está lá na terra? Abacuque estava na expectativa do avivamento que Deus enviaria. Ele passou a vida orando por um avivamento, para que Deus viesse. E nada, ele morreu sem ver. E no mundo dos mortos, diz que a imaginação do pregador diz que ele chegava lá e perguntava: e aí, o que está acontecendo? Nada está acontecendo. Até que um dia apareceu um cidadão lá sem cabeça, João Batista. João Batista perdeu a cabeça por causa de Jesus. João Batista perdeu a cabeça. Vocês lembram da história? Está lá no Evangelho. O rei apaixonado, seduzido por uma mulher. A mulher disse: o que você quer? Pede o que você quer que eu dou até metade do meu reino. Ele disse: eu não quero muita coisa não, só que você mate João Batista, porque profeta incomoda. É bom que os profetas estejam mortos, porque as pessoas não serão incomodadas. Só profeta vivo é que incomoda. Jesus falou assim: o que vocês foram ver no deserto? João Batista pregava no deserto. Ele disse: vocês foram ver lá um caniço agitado pelo vento, um pau agitado pelo vento? Não. O que vocês foram ver lá? Homens bem vestidos? Não. O que vocês foram ver lá? Um homem incendiado por Deus. O que vocês foram ver lá? Um homem incendiado por Deus. João Batista. Um homem a quem Deus incendiou. Então vocês sabem que por causa da pregação de João Batista, porque ele olhava para o rei e dizia: você é um adúltero. O rei: você é um adúltero. Está ficando com a mulher do seu irmão. O cabo era brabo. Num certo dia, a menina estava dançando. O rei gostou muito. Pede o que você quer. Disse: eu só quero a cabeça do João Batista. Eu quero calar os profetas. Então João Batista perdeu a cabeça. E lá estava Abacuque no mundo dos mortos, aguardando o avivamento de Deus. Quando chegou esse sem cabeça lá, ele perguntou: e aí, como é que está lá? Ele disse: rapaz, está acontecendo um negócio. Está acontecendo um movimento lá. Está acontecendo um movimento lá. Cegos estão vendo. Mortos estão ressuscitando. Ei, a oração de Abacuque, feita séculos antes, Deus ouviu. Ele morreu, mas a sua oração permaneceu diante de Deus, dizendo: aviva a tua obra. E no meio dos séculos, a notifica. Um homem sem cabeça chegou no mundo dos mortos. E Abacuque perguntando: como está lá? Ele disse: está acontecendo coisas. Mortos estão ressuscitando, leprosos estão sendo curados, Deus está fazendo paralítico andar. Enquanto eles estão tendo essa conversa, quem aparece lá? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Sobre o que vocês falam? Era precisamente sobre ti que nós estávamos falando. O avivamento de Deus chegou na terra. Então Jesus falou àqueles homens e disse: a fé de vocês tem recompensa. Todo aquele que crê no Senhor não ficará sem recompensa. Sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, estando certo do galardão. Certo do galardão. Jesus falou: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele existe e Ele dá galardão para aqueles que o buscam. O avivamento chegou. Agora, lindo, querido, é que enquanto Jesus falava com eles, ei, os rebeldes, não havia mais o que fazer por eles. Eles selaram o destino no dia que recusaram entrar na arca. Mas Jesus estava falando com os que creram e dizendo: aconteceu, funcionou. A fé na qual vocês morreram. Lembram daquela história de Tomé? Tomé não creu que Jesus havia morrido e ressuscitado. Tomé, um dos apóstolos, ele não creu. Então Jesus, quando ressuscitou, apareceu dentro da casa com as portas fechadas. Jesus apareceu. E aí Jesus foi falar exatamente com Tomé e disse: você não creu?
Aí Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. Tomé, você andou comigo. Tomé, você viu. Tomé, você testemunhou. Você tomou café comigo. Seus olhos viram a respeito do verbo da vida. Seus olhos viram o Deus que deixou a sua glória e assumiu a forma humana e ministrou aos homens e os amou e os pôs nos ombros e disse: você é meu. Tomé, você viu, você andou comigo e não creste? Põe a mão, põe o teu dedo no buraco da minha mão. Tomé caiu de joelhos e disse: meu Senhor e meu Deus. Agora o lindo foi a frase que Jesus falou. Ele disse: Tomé, bem-aventurados os que não viram. Quem não viu? Todos, desde Adão até Jesus, eles não viram, mas creram. Eles morreram sem alcançar a promessa, mas perseveraram, apagaram a força do fogo, venceram a força da água, destruíram reinos, foram valentes na guerra, sem conhecer o Senhor, mas crendo. Jesus falou: bem-aventurados que não viram e creram. Lá no mundo dos mortos, Jesus falou exatamente com esses: bem-aventurados vocês que não viram, mas creram. Grande é a sua recompensa. Escute o que eu estou lhe falando. Vamos crescer para maturidade. A maturidade, amado, diz respeito a você saber que no reino de Deus o menor é maior do que João, por uma razão bem simples. Ele disse: assim como Jesus é, nós somos. Não é como Jesus foi, é como Jesus é. E como Jesus é? Enquanto ele estava conversando com os irmãos lá no mundo dos mortos, aconteceu uma coisa espetacular. Enquanto ele conversava com os irmãos, dizendo: eu sou o cumprimento da profecia, um barulho começou a acontecer. Um barulho começou a acontecer. E muitos dos santos que foram sepultados ressuscitaram. Enquanto eles conversavam, um barulho começou. O rei da vida, o Senhor da vida, estava no mundo dos mortos. E os santos, muitos santos, a Bíblia fala muitos santos, que dormiram no Senhor, ressuscitaram naqueles dias. Um negócio cabuloso aconteceu ali. João Batista perdeu a cabeça por causa de Jesus, mas ele estava vendo no mundo dos mortos, inclusive, mortos ressuscitando, porque o Senhor da vida está ali. E ele estava dizendo: isso aqui é só uma amostra do que vai acontecer. Eles não suportaram o Senhor da vida, ressuscitaram. Enquanto isso acontecia, eles perceberam a mão de Deus entrando e tomando para si o seu próprio filho. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Os grilhões da morte não puderam prendê-lo. A mão do Senhor foi lá e arrastou dos porões da morte aquele que vive para sempre. No Apocalipse ele se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o que fui morto, mas hoje vivo para sempre. A mão de Deus arrancou Jesus do meio do império das trevas. E ao fazer isso, o Senhor pegou todos aqueles irmãos que estavam lá e disse: agora vocês vão comigo. Assim como ele foi para o Pai, ele disse: agora vocês vão comigo. Levou tudinho, irmãos. Levou tudinho. Vocês se lembram daquela história do ladrão da cruz? Ele disse: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele disse: hoje mesmo vai acontecer uma coisa cabulosa. O ladrão da cruz creu. Jesus estava
no meio de 2 ladrões. Não era de 2 santos, era de 2 ladrões. O que isso significa dizer? A humanidade. Aqueles 2 ladrões representam a humanidade. Nós, todo mundo. Jesus crucificado no meio de 2 ladrões, não era no meio de 2 santos. Quem são os ladrões? Eu e você. Qual a diferença entre um ladrão e outro? Um zombava. Se tu é filho de Deus, desce da cruz para que eu creia. O outro disse, nós somos ladrões. E tu dizes tal coisa? Um reclamou do outro. E o que reclamou disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus fala, isso vai acontecer hoje. Você vai entrar no paraíso hoje. Então quando Jesus conversava com os mortos, esse ladrão estava lá também porque ele morreu. E ao terminar a conversa, a mão de Deus pegou Jesus, e Jesus pegou a todos e levou consigo. E hoje os que morrem estão abaixo do trono de Deus. Abaixo do trono de Deus. No livro de Apocalipse a gente vai ver a Bíblia falando que eles clamam de dia e de noite. Abaixo do trono. Clamam de dia e de noite, dizendo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E Deus está dizendo, só um pouquinho mais de paciência. Oh, meu Deus, só... aleluia. Eu não sei com quem que Deus está brigando hoje, mas a mensagem mudou. A mensagem era sobre a conscientização dos crentes. E a mensagem mudou para a salvação. Tem um coração ou outro aqui clamando por salvação. E Deus mudou o rio para pegar você. Debaixo do trono, eles estão clamando e dizendo, meu Senhor, até quando? E Deus disse, só mais um pouquinho, porque o tempo está para se cumprir, e o que há de ser será, e não tardará. O Senhor virá e fará justiça. As coisas não estão desgovernadas, Deus continua Deus. Ele é o Senhor do universo, todas as coisas existiram nele, por causa dele, para ele. Abaixo do trono, mas ele é compassivo e misericordioso, esperando que os homens creiam, esperando que os homens se arrependam, porque uma vez que a porta da arca for fechada, não haverá mais grito, não haverá mais clamor, não haverá mais oração, não haverá mais intercessão, não haverá mais chance. Jesus ressuscitou e levou consigo para estar abaixo do trono. João está dizendo, assim como ele é, nós somos, assentado à destra de Deus, gozando de autoridade, gozando de direito de filho, herança de filho, poder de filho. Assim como ele é, somos neste mundo. Vamos crescer na maturidade para esse nível de entendimento, assim como ele é. Como ele foi, já seria tão bom, tão extraordinário. Mas o Senhor disse, não, o nível é maior. Você precisa criar consciência de filho e entender que o nível é maior. Para que esse nível, pastor? Para mim ficar arrogante e besta? Não, querido. É para você ser como ele é na terra. Está escrito no texto, assim como ele é, nós somos aqui. Exercendo a autoridade do céu aqui. Quem é Jesus aqui? Eu e você. Com consciência de filho. Com consciência de onde você está. Ele te levou para lá. Amém? Que o Senhor vos abençoe.